Olá, eu sou Marcos Valério XR no dia 6 de junho de 2021 e eu realmente detesto estar tocando nesse assunto. Eu gostaria muito de estar falando em filosofia, em ficção científica, em temas mais elevados, mas infelizmente a realidade material nos obriga a sujar as mãos. Então vamos lá. Sim, Bolsonaro pretende dar um golpe. Aliás, ele vem dando sucessivos golpes. Ele tem essa clara intenção golpista, disruptiva, criminosa. E isso independente dele se manter no poder, ele sofrer ou não o impeachment, dele se reeleger ou não. Não há possibilidade, conhecendo a figura como nós já conhecemos, não há possibilidade de que ele não torne a situação cada vez mais agravada, cada vez mais insustentável, cada vez mais tensa. Essa é a natureza dele e da quadrilha dele. Essa é a essência do bolsonarismo. Ela é disruptiva, ela é destrutiva. A única coisa que ela tem a oferecer é destruição e morte. Então não há possibilidade disso não acontecer. Esse fato recente aí do Pazuello é apenas mais uma das evidências de todo esse processo degenerativo, corruptivo e que só vai piorar. Eu estou dizendo isso há anos. Pois bem, só que é bom a gente primeiro dar uma breve recapitulação do que vem acontecendo já há quase uma década. Eu gosto de pensar, gostaria muito de poder dizer que nós passamos, por exemplo, por 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, dizendo que o último ano teria sido 2013 de vacas gordas, né? Porque aí eu poderia pensar que esses 7 anos de vacas magras estão perto do fim, terminando este no ano que vem. Mas eu acho que é um pensamento poético muito tentador, mas não é essencialmente correto. O fato é que nós temos um processo golpista que já ocorre desde 2013. Vamos recapitular. A festa de inauguração do processo golpista foram as jornadas de julho, ou junho, né, em 2013. Em perfeita consonância com outros processos de revolução colorida, como Primavera Árabe, como coisas que aconteceram no Egito, na Ucrânia, na Hungria. Algumas deram certo, outras não. E o nosso começou assim, capitaneado, sim, por órgãos de inteligência norte-americanos que induziram a isso, com uma tecnologia de controle de informação e de manipulação de massas que ainda está por ser totalmente elucidada. No entanto, a espinha dorsal do golpe no Brasil foi Operação Lava Jato. Operação Lava Jato é a essência, sem ela nada teria sido possível. Foi ela que devastou nosso parque industrial, destruiu nossa influência geopolítica. Lembrando que o Brasil já tinha um alcance geopolítico inédito na história do Brasil. Ele estava estava conquistando várias coisas em termos globais. As nossas empreiteiras, aquelas que foram dilapidadas pela Operação Lava Jato, elas estavam vencendo contratos em várias partes do país, inclusive superando empreiteiras americanas. E tínhamos um desenvolvimento inédito em termos de tecnologia, inclusive tecnologias mais sofisticadas, capitaneadas por algumas dessas empreiteiras, a começar por enriquecimento de urânio e elementos de microtecnologia, e que foram todas para o saco. A Operação Lava Jato veio para destruir isso tudo, para devastar nossa economia, para nos arruinar como nação em desenvolvimento. Essa foi a espinha dorsal do golpe. Mas teve vários outros elementos. O próprio estelionato eleitoral da Dilma Rousseff é um elemento desse processo golpista, numa tentativa frustrada de contragolpe. Aí veio o impeachment, veio as políticas grotescas do Temer. Lembra que a primeira coisa que o Temer fez ao assumir o poder foi reativar o Programa Nacional de Desestatização para dar início às privatizações, para dilapidar tudo de vez. E aí elegeram a besta fera, porque a maldita da Operação Lava Jato colocou o presidente mais popular da história do Brasil na cadeia, por um processo fraudulento grotesco. E mais popular da história do Brasil, levando em conta não só a popularidade interna, mas também a externa. O reconhecimento internacional do Lula é uma coisa inédita na história do Brasil. E dado a nossa tradição vira-latesca, a grotesca mania brasileira da autodestruição, da autodepreciação, isso de uma certa forma é até bastante orgânico, né? Faz bastante sentido que a gente pegue o que a gente tem assim de mais projetado, às vezes até de mais simbólico, e destrua. Isso foi só mais um caso. E até hoje tem imbecil aí chamando o cara de luladrão,
apesar de que não tem nenhuma evidência de que tenha alguma vez roubado alguma coisa. Mas bem, a eleição da besta fera é apenas mais um elemento desse processo, não exatamente bem controlado, porque uma das características desse processo golpista é que ele, fazendo parte de estratégias daquele que tem se chamado de guerras de quarta geração, que eu não gosto muito dessa terminologia, mas é o que acabou pegando, né? E esse processo das revoluções coloridas, eles são essencialmente caóticos. Eles não obedecem àqueles mesmos modelos que nós tivemos na época dos golpes de Estado coordenados na América Latina, por exemplo, como foi em 64, na Argentina ou no Chile, que tem assim um ponto mais em comum, uma interferência muito mais clara da influência norte-americana, uma doutrina muito mais precisa e uma orientação mais evidente até para a questão da polaridade da Guerra Fria. Atualmente não. Esses processos recentes eles são mais caóticos e isso não há problema, uma vez que o que interessa é você desestabilizar o país mesmo para facilitar uma intervenção de alguma natureza, quer seja uma intervenção explícita no sentido militar, quer seja apenas na forma de sanções ou de manipulações mais sutis. E dada essa natureza caótica desse processo golpista, a criatura aí foi eleita, né? Na verdade, num cenário ideal, teria sido eleito uma figura talvez até mais lesiva, mas pelo menos minimamente elegante, como algum tucano aí da vida, mas não foi o caso. Aí tudo bem. E aí que está a questão. Bolsonaro, que vou sempre repetir, né, nas palavras de Ernesto Geisel, certamente o melhor dos generais da ditadura, era o mal militar, ele não é capaz de coordenar qualquer coisa de uma forma amplamente ordenada. Ele não é capaz de grandes coisas. Ele é baixo, ele é pequeno em todos os sentidos possíveis. Ele não é capaz de ser um grande político. Ele não é um presidente da República. O cara não tem a menor capacidade de gerenciar nada em qualquer larga escala. Pelo amor de Deus, é um cara que foi expulso do próprio partido em plena presidência. Olha só uma coisa crucial. Bolsonaro sem partido, ele pode, claro, entrar, tem partidos interessados em trazê-lo. Agora está negociando lá com o tal do Patriotas, que só por aí você já vê que, seguindo uma outra tradição brasileira, esse partido não faz de forma alguma jus ao nome. Pelo contrário, normalmente é o contrário. O que tem no nome é o que menos tem em sua natureza. Só que ainda assim, todos esses partidos minimamente organizados já deixaram claro que eles não vão dar plena liberdade para o Bolsonaro lá dentro. Ele tem que ser restrito. E qualquer pessoa com o mínimo de senso de organização sabe que esse camarada precisa de freio. Senão ele destrói tudo. Então a única forma do Bolsonaro ser plenamente livre no partido seria ele próprio fundar o seu próprio partido. Para você fundar um partido, você precisa inicialmente de uma mobilização de alguns políticos já devidamente credenciados, especialmente parlamentares, algumas centenas, eu não lembro quantos exatamente, e depois uma porcentagem do eleitorado assinando isso. Eu também não me lembro quanto, mas é uma porcentagem pequena, 1% mais ou menos. Cara, ele tem muito mais do que isso. O Bolsonaro tem no mínimo, sendo muito otimista, 10 milhões de fanáticos dispostos a se jogar da ponte em nome dele. Como raios esse cara não consegue fundar um partido, bicho? Me explica isso. Esse cara queria fundar um partido. Como assim que ele não conseguiu fundar um partido com essa quantidade massiva de eleitores, de apoiadores que ele tem, dentre os quais muitos deles são bastante ricos? E ele ainda assim não conseguiu fundar esse partido? Tem gente até que usa isso para alegar que ele não tem esse apoio todo como costuma se pensar que ele tem. Eu acho que tem. Mas o que eu acho que explica isso é que ele é tão destambelhado, tão incompetente, tão absolutamente incapaz de gerenciar alguma coisa, que ele realmente não consegue organizar um partido. Quando ele senta numa mesa e começa a negociar, começa a lidar com essas questões mais pragmáticas, ele é totalmente incapaz de fazer isso. Ele não é sequer capaz de colocar pessoas que tenham um mínimo de capacidade. E aquelas pessoas que têm um mínimo de capacidade, que associam a ele, não aguentam muito tempo. Mesmo que tenha um perfeito alinhamento em uma série de fatores. Não é à toa que quem fica, no sentido econômico, do lado dele é esse incompetente absoluto desse Guedes, o jeito que não vale nada. É totalmente idiota, não tem a menor capacidade de gerenciar política nenhuma. Então, você vê que ele não tendo essa capacidade de organização, ele não tem nem a possibilidade de gerenciar uma ditadura militar. Pensa bem, você acha que esses generais da ativa vão se submeter diretamente ao comando de um Bolsonaro no sentido de uma ruptura institucional? Não vão. Vai ter um ou outro que vai, mas no geral não vão, até porque não é nem capaz. Esse camarada é colocado atualmente ele está
formalmente investido do comando das Forças Armadas pela ordenação jurídica institucional que nós temos. Mas havendo uma ruptura dessa instituição, você tirando as bases reguladoras legais, ainda que todo generalato, todo oficialato fosse atrás dele, em pouco tempo ele rachava essa base de novo e causava um caos, porque essa é a natureza destrutiva dele, a natureza caótica dele. Ele não tem capacidade de fazer nada além de liderar quadrilhas. E aí vem a diferença crucial entre milícias e militares. Milícia, na verdade, é um termo que ele foi adquirindo no sentido pejorativo, mas originalmente é qualquer tipo de organização aos modos militares, mas que não necessariamente está associado a uma cadeia de comando formal, né? Então, não estando dentro de uma estrutura hierárquica legalizada, prevista, e tendo uma organização aos modos militares, se chama de milícia. Não necessariamente é uma coisa ruim. Todas as guerrilhas de esquerda só foram milícias. Olha. Então, ele tem essa característica, ele é miliciano, ele consegue coordenar quadrilhas, mas ele não tem nem sequer a organização necessária para, por exemplo, se organizar aos moldes de uma máfia italiana, que é muito mais organizada. Dessas grandes famílias, essas grandes estruturas patriarcais criminosas, assim, que nem para isso, talvez ele seja a pessoa que estivesse, no caso do Brasil, talvez não, certamente, é a pessoa que tem mais possibilidade de se aproximar disso. Então, em vez de ter uma coordenação com possível governo militar, ele tem uma coordenação miliciana, isso sim. E é com isso que ele vai tentar promover um processo disruptivo, promover um processo golpista. Não vai ser com o apoio amplo dos oficiais militares, não porque esses tenham alguma virtude, não, porque é um bando de canalhas também. Nossa classe militar é um bando de frouxos, vagabundos, canalhas, covardes, não vale nada. Mas ainda assim, pelos seus próprios vícios, não vão se submeter abertamente a esse tipo de comando. Agora, células milicianas, sim, sempre vão estar dispostas a promover essa mobilização, porque eles veem na figura da família palaciana, né, palaciana miliciana, eles veem nessa figura a possibilidade de uma liderança mais organizada. Então seria, simbolicamente, essa família Bolsonaro, essa máfia bolsonarista, seria aquilo que organizaria um número maior de milícias espalhadas por todo o Brasil num comando único. Isso poderia acontecer durante um momento, mas não demoraria nada, essas milícias iam ter rupturas internas e iam começar a brigar também. O que eu considero claro é que Bolsonaro, sim, ele vai tentar alguma coisa, isso é totalmente evidente, já está anunciado, ele já admitiu isso está muito claro. Independente do que acontecer, se ele sofresse uma tentativa de impeachment, vai haver algumas escaramuças, vai haver pelo menos algumas balbúrdias por aí. Nós já estamos vendo insubordinações generalizadas, especialmente policiais militares, tomando atitudes absolutamente descabidas. Alguns estão sendo punidos, outros não. Estamos com uma crise institucional inédita. Eu acho até que o golpe 64 não gerou uma crise dessa natureza. Teve lá uma divisão, teve lá uma ruptura, mas cedo ou tarde a maior parte dos oficiais se organizaram e fecharam com o golpe. Nesse caso, nem isso vai acontecer. Também não creio que chegue ao ponto de uma guerra civil, não. Mas a tendência é haver esse tipo de organização no sentido de tentar promover alguma disruptura, alguma coisa nesse sentido, né? Uma vez que seguramente, dificilmente ele vai ganhar a próxima eleição. Mesmo que ganhe, não vai fazer diferença, ele vai continuar puxando mais a corda, tensionando cada vez mais, até ir quebrando tudo, porque ele tem feito isso desde sempre, ele não sabe fazer outra coisa. Ele é aquela coisa que eu lembro, ele é tão disruptivo que ele nem sequer conseguiu aproveitar a questão pandêmica para melhorar sua popularidade, que era uma coisa fácil de fazer. Nós tínhamos um inimigo comum, uma coisa que superava a dicotomia esquerda-direita. Ele poderia simplesmente ter assumido essa liderança, ter posado lá de preocupado, o eleitorado dele ia atrás dele do mesmo jeito e superava, e colocava toda a culpa da incompetência econômica dele na crise. Ou seja, essa pandemia era uma excelente oportunidade dele driblar esse processo e ficar mais forte. Não, ele conseguiu piorar tudo, porque totalmente é a natureza dele. Não sei nem se é uma incompetência, parece que é uma competência destrutiva mesmo. Apesar de tudo, eu gostaria de abrir um parênteses assim, que o Bolsonaro, pelo menos uma virtude ele ainda tem. Ele ainda tem um certo grau de sinceridade,
Eu não acho que ele está sendo hipócrita na maior parte das vezes. Acho até que, por exemplo, quando ele começa a falar de vacina, não é porque ele está sendo hipócrita para ficar bem com as autoridades, não. É porque às vezes ele mesmo fica na dúvida. Apoia-se essas palhaçadas de tratamento precoce, mas de repente ele mesmo pensa, será que não, realmente não é melhor fazer outra coisa, não? Mas ele tem uma coxa de asseclas em torno dele que tem uma influência maior. E como eu disse, ele não é capaz nem de pensar grande. Ele é pequeno, ele é baixo em todos os sentidos. Mas ele tem pessoas à volta dele que pensam. Eu realmente ainda não sei exatamente quem são as principais cabeças em torno do bolsonarismo, mas eu dou um papel de destaque ao Eduardo Bolsonaro. Eu acho que esse camarada tem, ele que dá a principal articulação ideológica do governo, e eu acho ele incomensuravelmente pior do que o Bolsonaro. Se você acha que o Jair Bolsonaro é ruim, bicho, nem queira ver como é que seria um governo de Eduardo Bolsonaro. Seria muito pior em todos os aspectos. O Jair, vamos ser sinceros, não sei se é uma falha minha, mas eu pelo menos ainda acho ele engraçado. É sério, eu começo a ver uma live do Bolsonaro, cara, a gente faz um monte de coisa escrota, mas em algum momento eu começo a rir, porque é tão tosco. Mas as lives, né, os pronunciamentos são desgraça. Mas o Eduardo Bolsonaro, nem isso, nem essa característica que ele tem. Ele é muito pior. Mas assim, voltando ao ponto, a questão é que não tem ali, especialmente no próprio Bolsonaro, nenhuma capacidade de liderança significativa para criar um movimento organizado, nem que seja um movimento golpista, muito menos um movimento revolucionário. Não tem. Aquilo ali é totalmente disruptivo. Ao redor dele, nos seus asseclas, tem algumas pessoas melhores, mas mesmo isso, mesmo o Eduardo Bolsonaro não vai ser capaz de organizar algo mais profundo, porque ele, apesar de ele ser mais pérfido, mais maquiavélico, e ele também é menos carismático, e ele não se torna exatamente mais inteligente, ele é tão burro. Aquele cara não tem como anticomunista ser burro, a não ser que ele seja hipócrita. Ele usa o anticomunismo, né, que sabe que tem muita gente imbecil por aí para acreditar nessa merda, e ele pode usar isso a seu favor. Mas eu acho que ele realmente acredita nessa palhaçada. Se deixou a cabeça por um guru que tem uma certa competência intelectual, mas que debilitou completamente essa paranoia anticomunista, que é o Olavo de Carvalho, e o resultado nós estamos tendo aí. Então o que nós teremos pela frente? Sim, haverá uma tentativa de golpe, já está havendo insubordinação, insurreição dos quartéis. Essa questão aí do Pazuello foi absolutamente vexaminosa, para você ter uma ideia da gravidade da situação. Além de haver um consenso entre os militares de que esse cara tinha que ser punido pelo que ele fez. O próprio Mourão falou isso, que o Mourão não é burro, sabe? Pelo menos não comparado com o bom geral, ele não é burro. E no entanto aconteceu isso aí que aconteceu. Você pode pensar, ainda sendo muito benevolente, tendo muita esperança, mas é porque eles devem estar se preparando para articular alguma coisa mais para frente, para derrubar o Bolsonaro, alguma coisa assim. Eu pessoalmente acho que não. Acho que eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, eles são outros incompetentes, outros imbecis, nunca fizeram nada que preste, a não ser seguir ordem que vem de fora. São prostitutas dos seus cafetões boreais, essa corja de generais, de oficiais das Forças Armadas, não vale nada essas porcaria. E é o que eu já tive respeito para esse pessoal, já falei bem desse pessoal, já defendi esse pessoal, mas já tem tempo que eu perdi completamente qualquer consideração para eles, não merecem respeito. Mas ainda assim, Bolsonaro não irá conseguir controlá-los. O que ele vai tentar fazer em termos de mobilização é ativar suas milícias, que são celularizadas, são mais como grupos terroristas, né? Você tem uma orientação central, eles têm uma autoridade ideológica, mas eles seguem de uma forma mais ou menos independente, tentando cooperar para um objetivo comum e no geral não conseguem. Quando você tem qualquer sistema desses, como por exemplo essas redes terroristas aí, salafistas, wahhabitas que tem por aí, eles seguem uma orientação básica, eles têm alguns elementos em comuns, mas já eles começam a brigar entre si. É o que aconteceria com essas milícias. Você teria, e como vem acontecendo, uma vez que o Bolsonaro vai sempre traindo seus aliados, sempre abandonando, até matando seus aliados anteriores. Então o cenário seria esse. O mais provável de acontecer é, ao perder as eleições, vai vir aquele negócio que a eleição é fraudada, vai haver agitação aqui e ali, vai haver quadrilhas milicianas, quadrilhas dentro das polícias e até dentro das Forças Armadas, agindo a revelia de forma caótica, vai gerar um tensionamento. Nós provavelmente teremos alguns dias de caos aí, alguns dias extremamente problemáticos. Eu acho que passaremos por uma fase muito ruim, mas não vejo possibilidade disso não acontecer, eu não sei a gravidade dessa fase. Mas podemos nos preparar para um período de insubordinação generalizada, onde você não vai poder confiar
em nada. Se você já não confiava em polícia, pode confiar menos ainda. Se você confia, deixe de confiar. Nós vamos passar por um período onde não vai ser seguro você recorrer a forças policiais. E, aliás, serve para aquela ideia. Podia falar para essa militância de esquerda imbecil parar com esse discurso idiota anti-armamento, porque eu acho que a essa altura dos fatos é melhor vocês começar a pensar em se armar, viu? Porque a situação vai ser complicada, vai ser caótica. Então a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer, observando mais ou menos o processo como ele for se desenrolar. A gente não tem como prever exatamente, mas é fato que ele não vai ter apoio externo nenhum. E mesmo que tivesse, esse apoio externo não vai colocar uma besta fera dessas no comando, porque eles não são idiotas. Se eles quiserem ter, se o Departamento de Estado norte-americano quiser ter algum grau de controle no Brasil, ele tem que colocar um capacho minimamente confiável. O Bolsonaro não é confiável. E mesmo que eles mesmos promovam o processo golpista, tentando tirar ele do poder e colocar um outro fantoche, pode apostar que ele ainda vai tentar reagir e as milícias dele vão agir. Eu gostaria muito de estar enganado. Mas até agora, tudo que eu antevi a respeito desse governo Bolsonaro, de um modo ou de outro, se realizou. Até porque ele é previsível, não é uma coisa, não tem nada de genial, isso é totalmente previsível. Desde que você não seja suficientemente imbecil para acreditar nessas dicotomias estúpidas de esquerda e direita, porque continua tendo todo dia umas análises infelizes de gente que fica lá. É a direita, é a esquerda, é a extrema direita, não sai nada que presta dessas idiotices. Mas com você se livrando dessa estupidez, é evidente o que está acontecendo. É meio que evidente que vai acontecer de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau. Então pode se preparar para alguns momentos, não sei de quanto tempo, sombrios. Não acredito que vai haver nada muito grave, uma tensão, um estado de exceção generalizado, muito menos pensar em intervenção estrangeira. Acho que não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas tensões, escaramuças, balbúrdias nós vamos ter, porque esta é a natureza do governo Bolsonaro. Ele vai tentar coordenar quadrilhas, milícias, criminosos, corruptos, assassinos. Esse é o governo mais corrupto que a história já teve. Não é PT porcaria nenhuma, não tem como medir a corrupção do PT, mas nesse tem uma evidência, que é a ligação direta com o crime organizado miliciano. Isso é totalmente claro. E vai muito além das simples operações de corrupção tradicionais, como o caso do mensalão, esse caso de, ou se você seja Petrolão, ou esse aí, como é que é, o Tratorão, qualquer coisa nesse sentido. E isso aí é o normal do sistema de corrupção brasileira, que ele sempre esteve envolvido também. Só que no caso dele é pior, porque tem um envolvimento com quadrilha, com máfia, envolvimento com assassino. Então nesse sentido é pior, é claramente pior. Além de ser azarado também, né? Parece que tudo que ele tem o efeito Midas reverso, tudo que ele toca vira merda, é uma coisa assim, bizarra. Mas então, sim, podem se preparar, vai dar merda nesse país em algum momento, a gente vai ter problema, vai ter escaramuças por aí, e nesse processo aí muita gente pode se lascar. Eu até que estou numa posição razoavelmente confortável, mas tem muita gente por aí que está numa situação de maior vulnerabilidade, e eu não vejo possibilidade de melhora a curto e médio prazo. Condição sine qua non para conseguir começar a melhorar esse país é afastar essa corja, chutá-lo de vez. Essa quadrilha bolsonarista tem que ser extirpada. Se esse pessoal for todo peso, todas as milícias desestabilizadas, a coisa pode começar a melhorar. E mesmo assim, essas quadrilhas vão operar durante muito tempo. Então não vai ser uma coisa rápida. Mas assim, é basicamente isso que eu tinha para dizer. Infelizmente, gostaria de estar me dedicando a algumas outras coisas, gostaria de estar me dedicando mais ao meu livro, mas eu sinto assim que até a situação econômica do país não está cooperando. Infelizmente eu vendi pouco até agora. Aliás, dei uma força lá, As 4 Damas do Apocalipse está à venda tanto na Amazon em versão e-book, quanto no iPrec em versão impressa, por falar em apocalipse, né, em confusão, em balbúrdia. Mas infelizmente a situação é essa e a gente tem que estar atento. E tem que estar preparado para o que pode vir a acontecer. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 6 de junho de 2021. Desculpe pelas más notícias e obrigado por sua atenção.